A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco, ouvindo a palavra de Deus, meditando conosco nos mandamentos do Senhor e na sua palavra. Nós temos essa importância ou essa responsabilidade e grande responsabilidade de falar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Pessoas que não têm responsabilidade não podem ser pregador do Senhor. E responsabilidade com Deus, com a sua palavra e com aqueles que estão ouvindo. Timóteo já disse, ou melhor, Paulo diz isso para Timóteo. Paulo fala para Timóteo e exorta Timóteo quando ele passa o bastão a Timóteo, dizendo para ele: Timóteo, alerta o povo. Não importa a tua mocidade, quem você é, a idade que você tem. Não importa o que eles pensam de você. Você tem que redarguir, você tem que corrigir, você tem que admoestar, você tem que ensinar. Fale a doutrina, porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, a palavra de Deus precisa ser pregada com verdade, a sã doutrina do Senhor precisa ser pregada com verdade. E eu tenho essa grande responsabilidade, tenho o privilégio de falar desse grande Rei, desse Senhor e dessa bendita palavra. E o assunto é os 10 mandamentos, pois eu sou digno de falar de uma grandeza como essa. Mas pela graça de Deus, Ele tem me concedido graça para fazer isso. Então eu agradeço que você ouça a palavra de Deus. Nosso assunto é os 10 mandamentos. E peço a você que você, se quiser, inscreva no canal, deixe os comentários, tá bom? Vamos meditar aqui nos 10 mandamentos. Nós estamos falando sobre o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então nós temos visto o que as igrejas têm feito, o que os pregadores têm feito. Os pregadores têm levantado falso testemunho terrível contra Deus, contra Moisés, contra Jesus. Um dos falsos testemunhos que eles têm colocado aqui, no caminho das pessoas, na mente das pessoas. O versículo 3 aqui de Êxodo, capítulo de número 20. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não tem não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O Senhor está falando aqui para os filhos de Israel. E o que os pregadores fazem com esse versículo? Eles pegam esse versículo aqui e divide Deus e Moisés, dizendo que esta palavra aqui não está na primeira pessoa do singular, o que não tem nada, absolutamente nada a ver. Que isso aqui era uma outra pessoa falando, que não era mais Deus falando. Deus só falou o primeiro e o segundo versículo, o primeiro e o segundo mandamento. Deus só deu aqueles 2 mandamentos. O resto dos mandamentos foi Moisés que os deu. É o que eles dizem. Então, eles dividem Deus, Moisés, os mandamentos e, por consequência, anula Deus em 8 mandamentos, dizendo que foi Moisés que deu. O crime que esses camaradas cometem contra Deus e contra você que está ouvindo, e você que não tem coragem de abrir a boca e dizer para ele: você está errado, pastor. Aqui é Deus falando do princípio ao fim. Aqui é Deus ditando tudo. Se você vê o segundo mandamento, o segundo
vídeo desse 9º mandamento, você vai ver ali o capítulo 19 de Êxodo, Deus preparando o povo para eles receberem os 10 mandamentos, a aliança com ele, e dada por ele através de Moisés, Deus falando sobre o monte, Deus falando com Moisés da nuvem, e a nuvem para Moisés brilhava a luz divina, mas para os filhos de Israel era como trevas, eles não podiam ver, contemplar a Deus, estava afastado de Deus, ou melhor, afastado do monte, para não ser mortos por causa da glória do Senhor, e o Senhor na nuvem falando para eles. E quando eles ouviram a voz de Deus falar, eles disse para Moisés: Moisés, fala tu conosco e não Deus, porque nós não aguentamos ouvir. O versículo de número 18 ele diz: quando o povo ouviu os trovões, os relâmpagos e o clangor da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fala Deus conosco para que não morramos. Aqui está Deus falando. Quando eles ouvem a voz, eles dizem: não queremos mais ver Deus falar. Eles ouviram do versículo 1 até o versículo de número 26 do capítulo 19, na preparação para receber a aliança. E quando chega aqui, eles não aguentam mais ouvir a voz de Deus. Claro, estava com seus rostos encobertos de trevas e de rejeições e de desobediência, como tal os tais pregador. Porque o homem que diz que isso daqui para frente não foi Deus que deu, e fala que não era Deus falando, e divide Deus e Moisés. Moisés deu 8 mandamentos e Deus só deu 2. É ridículo. O fim deles é como foi a mãe deles, Jezabel. Você vê isso no decorrer desse vídeo. Acompanhe então comigo o versículo de número 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é um falso testemunho, irmãos? Então nós temos visto, desde Gênesis a Apocalipse, que os mandamentos veio da glória. Que os mandamentos não vieram depois dos filhos de Israel, depois da nação israelita. Que os mandamentos não vieram depois da aliança dele com Abraão, Isaac e Jacó. Que os mandamentos não eram somente para os filhos de Israel. Estou provando de Gênesis a Apocalipse, que os mandamentos vieram da glória. Quando Deus cria a terra, os céus e todo o exército, Deus já tinha os mandamentos com ele, e Satanás já tinha transgredido os 2 primeiros mandamentos. Por isso ele caiu nesse abismo, que era uma terra sem forma e vazia. Então, os mandamentos vêm desde lá. Estou provando biblicamente, por Deus e pelo seu Espírito Santo, através do seu Filho Jesus Cristo, que os mandamentos foi Deus que deu, que os mandamentos é a aliança de Deus com o seu povo, com todas as nações da terra, que os mandamentos é para a obediência dos salvos e não salvos, porque aqueles que for salvos, salvar-se-á através do arrependimento, obedecendo a Cristo os seus mandamentos, e os que não são salvos serão condenados com todas as pragas que é determinada por Deus pela quebra dos mandamentos. Aí está o mundo em pragas, aí está o mundo em ruína, aí está o mundo em destruição, aí está o mundo dominado pelo câncer, pela AIDS, pela diabetes, por todo tipo de pragas que nós possamos imaginar, derramadas sobre a terra, prevalecendo sobre os homens. E por mais que a medicina estude, não tem jeito de barrar elas. Por quê? Porque o cálice da ira de Deus já foi derramado. Tudo que você ingere, você abre as portas para uma praga. Tudo. Hoje é isso. E por conta de quê? Da quebra
dos mandamentos. Como corrigir isso? Pregando e ensinando os mandamentos? Não, não vai corrigir mais. Até que Cristo voltar, não tem mais jeito. Isto vai continuar. O anticristo vem, a segunda besta já está reinando, já está nas igrejas evangélicas dominando aí os falsos profetas, que está dizendo que não tem mais mandamento, é domínio da besta. Então, são dominados por ela e o povo acompanha, segue. Então, vem aí o anticristo, que trará uma aparência para enganar, mas não haverá saída, não tem jeito. Os 10 mandamentos foram quebrados e foram abraçados por todas as religiões, não tem mais jeito. O que deve se fazer é ensinar, é o que estou fazendo, é pregar, para que aqueles que as ouvem se arrependam e nasçam de novo para ser salvos por Cristo Jesus, através dos seus mandamentos, da sua lei, que é a sua palavra. Se isso não acontecer, não vai salvar, não tem jeito. Os mandamentos foram quebrados, está quebrado, não tem jeito de voltar atrás. Portanto, é só preparar os lombos para as terríveis destruições que vocês estão vendo e que nós estamos vendo, guerras, sangue derramado, a lua em sangue. O que representa isso? O sangue que está derramado sobre a terra, que é o que significa a lua em sangue. Nós falaremos disso quando falarmos do arrebatamento, Cristo voltando para pregar a sua igreja, dos sinais que vai acontecer antes da sua volta. Um dos principais sinais é o assentar do trono do anticristo e o reinar dele, porque Cristo voltará após tudo isso, embora alguns dizem que é antes. São loucuras de pregadores que não têm um mínimo de consideração por você, por Deus, pela sua palavra, como esses que aqui estão, dizendo que não foi Deus falando, que foi Moisés. É ridículo. Coisas como essas, é horrível de se ouvir isso e as pessoas aceitarem. Eles têm uma manobra terrível, uma forma terrível de manipular o povo e de fazer isso para o povo ser enganado. Mas os mandamentos prevalecem e vai prevalecer para sempre. Mandamentos não se acabam. É lei divina. Então, a Bíblia nos diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. O que é o falso testemunho? Nós já falamos aqui, já demos alguns exemplos, mas nós vamos continuar a falar sobre esse falso testemunho. Falamos no Velho Testamento, agora nós vamos chegar até o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, para saber se Cristo falou sobre os mandamentos, se ensinou a obediência aos mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver, nós temos falado e provado está. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Estou provando o 9 agora, vou provar o 10 e depois eu volto para o 4, que é onde eles mais transgridem. E eles inventam muita coisa, como os judeus que fingiam guardar os mandamentos. Então vejam aí, Mateus, capítulo de número 5. Mateus 5. Vamos ver o que Cristo fala aqui sobre obediência aos mandamentos. Se ele manda obedecer, você exclui os mandamentos e diz que ele acabou com os mandamentos. Ninguém é capaz de pegar a Bíblia e dizer: os mandamentos não existem, porque aqui está escrito. Cristo dizendo: não há necessidade mais de cumprir a lei e os mandamentos. Eu já vim. Não tem um capaz de fazer isso, mas tem eu aqui, pela graça e misericórdia, o mais pequeno entre todos, para dizer, de Gênesis a Apocalipse, a ordenança é: obedeça a minhas leis e os meus mandamentos, senão vocês vão perecer. Capítulo de número 5, versículo de número 33. Ouviste também que foi dito aos antigos: não jurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Não inventa, não acrescenta, mentiroso. Não tira, mentiroso, da verdade. E não acrescenta no lugar da verdade a tua mentira, mentiroso.
porque a lepra vai te corroer. Mentiroso, falso profeta, não faça isso. Você que está ouvindo, não siga-o, leia a Bíblia, para que você não morra como eles. Então Jesus está dizendo aqui, não pega os teus juramentos mentirosos e sai falando para um e para outro. Coisa que eu não fiz e que eu jamais vou fazer, é o que o Senhor está dizendo. O versículo de número 17, desse mesmo Mateus 5. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Aqui está, prova onde Jesus falou que não precisa mais obedecer à lei e nem aos profetas, que os profetas falaram, que os profetas pregaram, que os profetas diz. Mostra onde Jesus falou que não precisa obedecer. Você que divide Cristo e Moisés, coloca um contra o outro perante Israel, ali dizendo que não era Deus falando. Deus falou 2, o resto não. Prova agora Deus dizendo que não precisa obedecer. Traz a palavra. Você não é bom para inventar falso testemunho contra Deus, Moisés e Paulo e os demais apóstolos? Então prova agora. Prova, pega a Bíblia. Você não é capaz de mentir? Você não é capaz de dizer? Prova, pega a Bíblia e prova. Estou provando dentro da Bíblia aqui, que de Mateus Apocalipse, vocês estão mentirosos. Porque aqui está a ordenança de Deus para obedecer. Vocês são falsos e estão destruindo o povo. E serão destruídos com o preço no dobro do preço da cobrança. Vocês pagarão no fogo se não se arrepender, que eu acho muito difícil. Então Jesus disse, eu não vim aqui para acabar com os mandamentos. Eu não vim aqui para tirar mandamentos. Aquilo que meus profetas falaram, aquilo que foi dito por Moisés, profeta do Senhor, pastor do Senhor, servo de Deus, falou, vai continuar comigo, eu vou provar, eu vou confirmar, eu vou aprovar. Eu não vim para diminuir eles, para tirar o que eles dizem, eu vim para provar o que eles dizem. Não penseis que vim, está dizendo o Senhor, destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los, para obedecer, para ensinar, para pregar e para testemunhar da lei dos profetas. Foi assim que o meu Cristo veio, não o teu, Acabes, o teu Deus, o Deus de Jezabel, que é o que vocês servem, é o Deus de Acabe que vocês servem. Ele disse no versículo 18, em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que todo seja cumprido. Vai, fale. Entra no canal aí, o teólogo, você que diz que era Moisés falando do segundo para frente, e para trás era Deus. Vai, entra aqui no canal, aqui, só ouça e coloca lá seu comentário e diz, você é mentiroso, Deus não falou isso, Jesus não falou isso, Jesus aqui está mentindo, Jesus aqui não está comprovando. Vem, entra e fala. Mas fala pelo Espírito de Deus. E prova a verdade. Quero ver. Venha, entra, fala. Qualquer um que quiser entrar e falar que isso aqui não funciona, qualquer um, quem quer que seja, de qualquer religião, de qualquer igreja, de qualquer grau que você, ou melhor, qualquer cargo que você tiver na igreja, por mais elevado que seja, pode entrar e falar, dar a sua opinião. Quero ver. Vem aqui e diga, Deus, Cristo, anulou os mandamentos e a lei. Isso aqui não vale nada. Vai e prova dentro da Bíblia que ele anulou a lei e os mandamentos. Sabe o que ele disse, esse Cristo que está falando aqui para cumprir as leis e os mandamentos? Ele disse lá em João. Olha o que ele falou. Moisés deu a lei. A lei veio por intermédio de Moisés. E a graça e a misericórdia por Jesus Cristo. Então ele falou que a lei acabou. Você queria ouvir? Você mesmo está falando. Não é assim que vocês estão dizendo? Não é assim que vocês dizem? Sabe qual é a lei que ele falou que acabou e qual é o que Moisés escreveu? Você sabe qual é a lei? Se você não sabe, procura saber antes de ser uma falsa testemunha contra Deus.
no capítulo 15 de João, olha o que ele diz aqui. Jesus de Nazaré, esse bendito, amado, glorioso, gostoso, bondoso, poderoso, santo, justo, fiel, o meu amado, Jesus de Nazaré, capítulo 10, ou melhor, capítulo 15. Será que é isso mesmo? Eu estou errado. Se eu estiver errado, eu vou corrigir, tá bom? Versículo de número 10. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos. Aleluia, Jesus! Bando de picareta, falsos profetas. Se guardardes os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Quer permanecer no amor de Cristo? Sem guardar os mandamentos? Está ouvindo o teu teólogo? O teu doutor dizendo para tu não guardar, porque tu tem que dar dinheiro para ele, né? Aí tu gosta de andar como Jezabel andou. Tu tá cheio de ídolo e briga com os católicos só porque eles têm imagem na casa e tu não tem, mas tu tem teus ídolos e tu não solta deles. Tu tem Jezabel, tu tem o Deus de Acabe. Tu quer abraçar isso, por isso tu aceita tudo que eles falam e tu vai para lá. Lá tu compra a chave deles, que deve valer R$2, tu paga 150, tu paga 200, tu paga 500. Bobão, cobaia. Nasce de novo, te arrepende, cego, abre os teus olhos, vai para o inferno com eles depois de fazer tudo isso? Tudo isso terá um fim, tu vai ver. Ah, mas eu tinha nada, eu tenho uma empresa hoje. Vai ver a tua empresa no fogo logo, logo com tudo isso. Porque nada disso acompanha a glória de Deus. Tu é vendido, tu é negociado, tu é um comércio, tu é uma mercadoria boa para eles comercializar e ganhar dinheiro em cima de vocês. Que não quer sair das ilusões da vaidade desse mundo, tu vai pagar o preço aqui e no fogo será muito pior. Vai ver isso já em Apocalipse, hein? Então, o Senhor Jesus dizendo, que coisa linda esse Jesus, ah, que Jesus maravilhoso. Olha o que ele diz aqui, ó. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja convosco e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois seus meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Está fazendo o que ele manda? Está guardando os mandamentos? Está morrendo por o amor de Deus e por causa da sua palavra? Ou está se aproveitando dela com as mentiras para se enriquecer com elas? O que você está fazendo? Principalmente você que diz ser pregador. Volta de novo para Mateus. Ele diz, versículo 18: em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí está. Nenhum tio, nenhum jota se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Nada vai mudar. Nada vai tirar. Você que está tentando tirar, mas não é capaz de provar isso aqui. Não é capaz de provar. E não é capaz de mostrar na Bíblia. Você não tem argumento, querido, não existe. Não tem como você provar isso. Agora eu tenho como provar. Você viu?
Você viu provando? Você viu Jesus provando através da minha vida? Você viu ele provando? Está vendo ele provando aqui, ó? Estou falando de Gênesis, Apocalipse. Se não obedecer os meus mandamentos, não são meus amigos, coisa nenhuma, são mentirosos e falsos. Ele está falando aqui. Olha o 19. Qualquer que violar. Aí, tu não diz, teólogo, que Jesus violou a lei? Que os apóstolos violavam as leis? Tu não falou isso? E agora Jesus dizendo aqui, ó. Olha o que Jesus está falando. Qualquer que violar um desses mais pequeninos mandamentos e assim ensinar aos outros, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha aqui, fariseu fingido, que é o que tu é. Tu que diz que não tem mais mandamento de Gênesis e Apocalipse, era o que os fariseus faziam. Eles criou para eles seu próprio ensinamento, como por exemplo, eles diziam para Jesus que não podia exercitar a misericórdia no sábado. Você saberá disso quando eu falar do sábado. Eles diziam isso, fingindo guardar os mandamentos, como hoje, finge guardar os mandamentos, e criou diversos feriados para vender e negociar e comercializar, nunca para obedecer, nunca. Dia 12 agora desse mês foi dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Todo o catolicismo diz que tinha que obedecer, dizem que tem que obedecer porque é feriado. As empresas, a maioria não trabalham nesse dia, Agora, vai a Aparecida do Norte, que é o lugar onde ela está. Vê se lá o povo está trabalhando ou não. Vai lá. Vê se lá o povo está parado. Vê se lá eles estão obedecendo, só venerando a santa. Vai lá ver se está acontecendo isso. Ou se eles estão se matando de tanto trabalhar para ganhar dinheiro em cima do comércio, em cima de você que está indo lá como religioso. Assim é o catolicismo e assim é a igreja que se diz evangélica, assim são as religiões. E diz: Deus está conosco. Está nada. Aqui está o Senhor Jesus dizendo: sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Sois estáis comigo, se obedecer meus mandamentos. Qualquer que violar um dos mais pequeninos que sejam, vocês têm violado todos. Vocês serão réu do fogo do inferno. É o que está dizendo aqui. Pior do que os escribas e fariseus, cegos, que fingiam guardar, que fingiam obedecer, para comercializar no sábado. E quando Jesus vem, exercitando misericórdia, pregando o que os apóstolos ensinaram, e ensinando o que Jesus falou, eles fugiam e diziam estar guardando o sábado, e diziam guardar os mandamentos. Assim são esses. Os dois primeiros, eles dizem, os três primeiros dizem, foi Deus que falou, mas o terceiro já não foi mais Deus, foi Moisés. Por quê? Porque os primeiros, eles creem que eles obedecem, porque não tem imagem em casa. Mentirosos. Enganadores. Mas os outros, eles comercializam, e Jesus diz, qualquer que violar, por mais pequenino que seja, vai pagar. Aqui, irmãos, quer mais prova? Quer anular isso aqui, teólogo? Anula para eu ver. Anula. Vamos mais para frente. Os apóstolos ainda falando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Acompanhe. Atos, capítulo de número 6. E o versículo de número... Deixa-me ver aqui, por favor. 13. Atos 6, 13. Apresentaram falsos testemunhos que diziam,
este homem não cessa de proferir falsamente contra esse santo lugar e a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. É o que ele diz aqui, para apedrejar Estevão, porque Estevão pregava a verdade, ensina os mandamentos, ensina a fé. Fazia o mesmo que os fariseus faziam contra Jesus, até que conseguiram apedrejar o Estevão. Ele está dizendo que esse Jesus vai destruir o templo em 3 dias, reconstruir. Jesus tinha dito e aconteceu, porque Jesus falava dele mesmo, do seu próprio corpo. Vamos mais para frente. Falsas testemunhas, que é o que vocês são. Irmãos, falso testemunha é terrível. O falso testemunho é terrível. Eu já vi falso testemunho destruir casamento. Eu já vi isso. O camarada está conversando com uma pessoa, um homem está conversando com uma pessoa, hoje, conversa amanhã, conversa depois, alguém vem, vai lá e fala para a mulher, teu marido está assim, assim, assim. Mulher cheia de ciúme, começa a briga e daqui a pouco acaba o casamento. Quantos? Sabe quantos tem na cadeia por falso testemunho? Sabe quantos tem? Vai visitar os presídios e vê quantos tem na prisão por causa de falso testemunho e falso julgamento. Capítulo de número Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. Acompanhe o que a Bíblia nos diz. Versículo de número também é o 15. Somos considerados como falso testemunho de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Paulo disse, irmão, se nós estamos dizendo que Cristo foi ressuscitado e você está dizendo que ele não foi ressuscitado, então nós somos falso testemunho. Nós vimos Cristo ressuscitado. Paulo dizia, eu vi Cristo ressuscitado. E você está dizendo que os mortos não são ressuscitados? Que nós somos falsos testemunhos. Mas falsa testemunha ali era eles que não queriam crer na ressurreição. E Paulo estava mostrando para eles, falso testemunho aqui são vocês. Capítulo de número 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vimos a primeira carta, vamos ver a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, e no versículo de número 12. Mas o que faço? Isso farei para cortar ocasiões aos que a buscam, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar-se, pois o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministro da justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Aqui está Jesus dizendo, os falsos profetas da uma de que é santo, de que tem justiça, é igual Satanás, assim são eles, igual o inimigo, igual o pai deles, igual a mãe deles, Jezabel, do mesmo jeito, igual o pai deles, assim são eles. Não precisa, queridos, nós não conseguimos guardar os mandamentos, acabou isso em Cristo, veio a misericórdia, veio a graça. Graça sem a unção de Deus e a virtude, a palavra é uma desgraça. Cristo é graça, misericórdia e amor, como ele disse, meus amigos sois, se fizeram o que eu vos mando, e guardar os meus mandamentos, como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Vocês são nécios, desobedientes. Olha o versículo desse mesmo capítulo, de número 25. Eu vou ler 25.
24. 23. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muitas e muito mais em açoite, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Sabe quanto dá isso aqui? Hoje não dá para fazer a conta. 3 vezes foi açoitado com vara, 1 vez foi apedrejado, 3 vezes sofrei naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Aqui está, seus falsos, mentirosos que negam a palavra de Deus. E Paulo disse: esses aí querem ser igual eu. E quer me acusar de que eu não preguei corretamente, que eu tirei os mandamentos. Olha o que ele passou por causa dos mandamentos aqui, seus mentirosos. Vai acusa. Vocês não são bons para falar mentira? Fala aí. É isso que vocês são aqui, ó. Que Paulo está falando, falsos profetas, filhos de Belial. Tudo isso aqui que você está vendo é Novo Testamento. Vamos ainda para as cartas. 2 de Pedro, capítulo de número 2. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, e no versículo de número 1, nos diz a palavra: mas ouvem também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aqui está o fim de vocês. Repentina destruição. Nega o Filho de Deus e é o próprio Deus. Agora vou te mostrar uma coisa bem bonitinha, bem maravilhosa, que vai destacar o teu fim. Tu que obedece a eles, e tu que diz que não tem mais mandamentos, está aqui o teu fim. Apocalipse, capítulo de número 19. Vejam aí. Apocalipse 19 e dos versos de número 20. Apocalipse 19, no verso de número 20. Eu vou ler, eu poderia ler do 11 para frente, mas eu vou ler aqui. O versículo de número 15. Está falando aqui do cavaleiro, do cavalo branco, que é Jesus de Nazaré, o que ele vai fazer quando ele se manifestar e visitar vocês para dar o julgamento a todos vocês que diz que os mandamentos acabaram, seus falsos profetas. O 14. Seguia os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está, para você que diz que a tatuagem não tem problema e diz que Jesus tem. Está dizendo que é no manto, seu mentiroso. Falaremos disso futuramente. Então vi um anjo em pé no sol,
o qual clamou com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carne de reis, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e o seu exército. E a besta e o falso profeta, olha aqui, ó, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela faziam os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui está. Vocês querem ver esse fim, irmãos? Dentro da igreja, dando ouvido a eles, esse é o fim de vocês. O mesmo que Elias fez com os profetas de Baal, é o que o Senhor vai fazer no futuro contra esses falsos profetas. O fim que teve Jezabel, comida de cães, pelos cães, é esse símbolo que Jesus traz aqui. Vocês, no dia que Cristo voltar para arrebatar a igreja, que não tem quem o sepulte, os seus parentes, porque todos estão mortos, estão destruídos pela palavra, me desobedeceram e não obedeceram meus mandamentos, mortos sereis agora. É assim que Cristo vai fazer, e lançá-lo vocês no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, porque estão dando ouvido a eles, e estão seguindo a eles, bestas e falsos profetas. É o que vocês estão fazendo, é o fim de vocês, é isso aqui, falso testemunho, que é o que mais acontece hoje, é o que muito existe. Às vezes o camarada bate uma moto aqui e sai correndo, vem um cara, encosta ali perto da moto, aí a vítima chega e fala: foi ele que fez isso, foi ele que bateu. Aí leva para diante das autoridades, chega lá, ela comprova falsamente, está cheio na cadeia assim, dizendo: foi ele que matou. Não grava primeiro direito a face da pessoa, não vê direito o que fez, cometeu o crime, e comete e fala de uma pessoa que ela não conhece, que ele é vítima, e que vai para lá, que é levado para lá, por quem? Eu não sei, Deus o sabe, e chega lá, põe na cadeia o inocente, e o criminoso fica na rua. Está cheio disso, falso profeta, ou melhor, falso testemunho, que é o que muito acontece, falso testemunho contra Cristo, é o que vocês estão fazendo. É isso que vai acontecer com vocês. As carnes de vocês, daqueles que desobedecem, daqueles que pregam mentira, será tirado como esterco no dia que Cristo voltar para arrebatar sua igreja, mortos no campo pela espada que sai da boca dele, que é isso aqui, ó, palavra de Deus, que vocês não querem dar ouvido. Amém? Vamos encerrar. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Vamos fazer oração comigo agora. Obrigado, meu Deus, por tudo, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. O Senhor diz: só é enganado quem quer, porque quem lê entende. Por isso me ajuda, porque eu não quero ensinar mentira para ninguém. Tenha misericórdia do teu povo e da tua igreja. Ensina a palavra, ou melhor, me dá sabedoria para ensinar a tua palavra, para que eles aprendam o caminho da verdade e sejam salvos, Pai. Socorre os necessitados e os ajude. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.